Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, que é a superioridade moral, sobre o segundo, que é a superioridade intelectual. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Isso está no Consolador, na questão 204. Então nós vemos aí a grande importância da supremacia da moral sobre a intelectual, né? E aí nós vamos ver aqui também do André Luiz, nos anos depois de 1954, no prefácio que escreveu para o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado também por Chico Xavier. Emmanuel retornou o assunto para lembrar que o túmulo é uma porta à renovação, assim como o berço é acesso à experiência. E que nosso estágio na Terra é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Então, a nossa viagem à Terra, ele vai fazendo parte das estações das quais nós devemos passar para o progresso. E advertiu, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Então, olha quanta coisa que nós temos que conquistar para que realmente nós tenhamos uma libertação ou uma elevação voltada à nossa melhora de libertação para os cimos da vida, ou seja, tudo aquilo que for voltado para termos todas essas virtudes, vai redundar aonde? Vai redundar na nossa ida à perfeição. Aqui então nós terminamos a pergunta 133. E agora nós vamos para a pergunta 134, que já é um outro título, que vamos falar então da alma. E a pergunta é, Kardec faz, o que é alma? E nós pegamos o Miramês, a resposta que diz assim, é quando o espírito está encarnado, passa a chamar-se alma. E nós sabemos então que o espírito sem o corpo, ele é o quê? O princípio inteligente do universo. E ele diz assim, que a razão nos diz que corpo algum pode viver sem um princípio inteligente que o sustente e guie nos caminhos da ascensão. Então, nenhum corpo sem uma alma ou sem o ser inteligente, ele vai percorrer os caminhos que ascende à evolução. E continua o Miramês dizendo, a alma é o mesmo espírito quando se manifesta no indivíduo carnal. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Ou seja, a alma é uma criação, nada mais do que o espírito quando ele está na carne. E de onde ele vem? Como diz aqui, é uma centelha anímica emanada do grande todo. Quem é o grande todo? O grande todo é Deus, o Criador de todas as coisas, não é? E continua então Miramês dizendo, a alma é um ser independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A alma, antes de se unir ao corpo, é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Então, aonde é que vai haver então a evolução do espírito?
revestem temporariamente de um evotório carnal para se purificar e esclarecer. Por que reveste temporariamente de um evotório carnal? Porque nós sabemos que o corpo físico ele é perecível, a alma não, ou o espírito não é perecível, mas o corpo físico é. E assim, só encarnado é que ele vai partir para a sua purificação e para esclarecimento. E essa pergunta é curta, 134, e terminamos aí. E aí vem então a pergunta 135. Aí Kardec faz a seguinte pergunta: existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Resposta também do Miramês. Há um laço que prende o espírito ao corpo, um intermediário entre as duas forças da vida de natureza semimaterial. E a doutrina espírita denominou-se perispírito. Então, existe um intermediário entre o corpo e a alma, chamado perispírito. De que natureza é esse perispírito? Ele é semimaterial, né? Então, diz para nós ainda que é por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente a matéria atua sobre o espírito. Então, é um elo de ligação, né, que faz a união. Alma e espírito é esse corpo semimaterial, fluídico, que chama perispírito. E depois André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele explica: o corpo espiritual ou perispírito não é o reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Então, ele não é o reflexo do corpo físico, mas na realidade quem reflete o perispírito nada mais é do que o corpo físico que reflete o perispírito, né? E aqui, gente, vai encerrando, então, a nossa pergunta de número 135, né, que falou sobre a existência de um elo de ligação entre o corpo e entre a alma. Então, lembrar sempre que isso aqui é apenas, então, só, assim, muito superficialmente, falando desse elo de ligação, que é esse cordão, se assim podemos chamar, que é o perispírito. E é muito interessante se a gente, de repente, quiser aprofundar mais sobre essa fala nossa aqui, desse laço que prende o espírito ao corpo, que é muito interessante, entendeu? Que nada mais é do que esse elo de ligação, que é como se nós tivéssemos dois telefones, um numa ponta, outro na outra, e um fio no meio que faz a intermediação para haver um contato, alma e espírito. Então fica aqui o nosso estudo dessa noite, né, que foi sobre a reencarnação, e começamos então a falar sobre a alma. Então, no próximo estudo, deverá surgir, então, a pergunta 136, que aí começa também a falar um pouco mais sobre corpo, sobre alma. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, estão conosco aqui, e dizer